Você acredita em vampiros? E se seu vizinho fosse um? Em meia década de 80, repleta de filmes de terror genéricos, surgiu um longa que misturou comédia, horror e nostalgia dos filmes clássicos de monstros. Tudo isso com efeitos práticos impressionantes e uma metalinguagem ousada. Este é A Hora do Espanto, o filme que reinventou os vampiros para uma nova geração. Eu sou o Renato e prepare-se para mergulhar no universo sombrio, divertido e criativo de um dos maiores clássicos cults dos anos 80. Sejam bem-vindos à Hora do Espanto. Lançado em 1985, A Hora do Espanto é um daqueles filmes que marcaram época. Em meio a uma enxurrada de slashers e terrores adolescentes, o filme escrito e dirigido por Tom Holland chegou como um sopro criativo ao trazer de volta os vampiros ao centro do horror. Mas não os vampiros clássicos e antiquados da era Bela Lugosi. Aqui, eles eram modernos, sedutores, aterrorizantes e ao mesmo tempo incrivelmente carismáticos. Combinando humor, suspense e uma trilha sonora oitentista e efeitos visuais de primeira, A Hora do Espanto não apenas foi um sucesso de crítica e bilheteria, como também ajudou a moldar a forma como os vampiros seriam retratados nos anos seguintes. E mais do que isso, ele dialogava diretamente com a cultura pop, os fãs de horror e os próprios clichês do gênero. Na primeira metade da década de 80, o gênero de terror vivia uma fase dominada pelos filmes slashers. Michael Myers, Jason Voorhees e Freddy Krueger eram os novos monstros que aterrorizavam as telas. Os vampiros, por outro lado, estavam em baixa. Eram vistos como criaturas do passado, ligadas ao cinema gótico ou filmes B de baixo orçamento. Foi então que Tom Holland teve uma ideia ousada. Se colocássemos um vampiro tradicional no subúrbio moderno dos anos 80, e se esse fosse o vizinho ao seu lado? Essa premissa simples, mas brilhante, deu origem a um roteiro que misturava elementos de Hitchcock, horror clássico, humor juvenil e metalinguagem, tudo embrulhado com o espírito rebelde e colorido dos anos 80. Nas palavras do roteirista e diretor Tom Holland: "Eu o escrevi em cerca de 3 semanas. Eu estava rindo o tempo todo, literalmente no chão, chutando meus pés no ar em histeria, porque há algo tão divertido, cheio de suspense e cômico no conceito básico. Então, era sempre junto com as emoções e arrepios. Algo ali que me fazia cócegas e ria. Não foi uma comédia ampla, mas é um sorriso o tempo todo." Mas esse filme também tinha algo de sobra, e que faltava em grande parte da produção de terror da época: carisma. Devido à escrita dos personagens principais, geralmente, a última coisa com que alguém se preocupa em um filme de terror é um elenco especialmente forte. O ator William Ragsdale é fantástico como o estranho e sexualmente frustrado nerd de filmes de terror que se tornou um herói relutante, enquanto Chris Sarandon traz uma vibe de galã desprezível para Jerry, que é perfeito para um monstro de séculos de idade, se passando por um vizinho amigável. São pequenos toques de personagem, como sempre tendo Jerry comendo frutas e agindo de forma carismática, tornam esse vampiro um dos sugadores de sangue mais memoráveis da grande tela. O filme acompanha Charles Brewster, um adolescente comum que adora programas de TV. Um dia ele começa a desconfiar que seu novo vizinho, Jerry Dandridge, é um vampiro. Claro, ninguém acredita nele, nem sua namorada Amy, nem seu melhor amigo Ed. Desesperado, ele recorre à ajuda de Peter Vincent, um apresentador de filmes de terror decadente, que ironicamente se vê diante de um monstro real. É uma mistura de arquétipos: o herói adolescente, o monstro sedutor e o caçador relutante. O que torna o filme tão magnético: Charlie representa o fã de horror que conhece as regras, mas que precisa enfrentar o medo real. Jerry, o vampiro, é o charme do mal, e Chris Sarandon entregando uma performance elegante e ameaçadora. E Peter Vincent é uma homenagem direta aos nomes Peter Cushing e Vincent Price, reunindo carisma e melancolia em um personagem memorável. Uma das maiores sacadas de A Hora do Espanto é seu amor declarado pelo cinema de horror. O personagem Peter Vincent, por exemplo, é uma mistura dos lendários caçadores de monstros do passado, e o próprio nome é uma combinação óbvia de Peter Cushing e Vincent Price. O filme está constantemente fazendo referência ao próprio gênero, brincando com os clichês e ao mesmo tempo os utilizando com carinho. Charlie, como espectador de filmes de terror, conhece as regras, como os vampiros não entram sem convite, o uso de alho e dos crucifixos, e o roteiro usa isso tanto para criar tensão quanto para provocar risos no público dos fãs de horror. Essa metalinguagem era algo novo no terror da época e seria expandido anos depois em obras como Pânico. Também dialogam com o próprio gênero. A reinvenção do vampiro em A Hora do Espanto é um dos seus maiores destaques. Jerry Dandridge
não é caricato, ele é sofisticado, sedutor, algo quase sexual em sua presença, que casa com a tradição dos vampiros como símbolo do desejo proibido. Mas Jerry também é monstruoso quando ele precisa ser, e os efeitos práticos comandados por Steve Johnson e Richard Edlund e sua equipe transformaram esse lado sombrio em imagens memoráveis. Ele pode parecer humano, mas se transforma em algo grotesco, com presas alongadas, olhos animalescos e até mesmo uma criatura meio morcego. Essa dualidade entre o belo e o horrível é essencial para o impacto do personagem. Esse filme também tinha algo de sobra que faltava em grande parte da produção de terror da época: carisma. Devido à escrita dos personagens principais, geralmente a última coisa com que alguém se preocupa em um filme de terror é um elenco forte. O ator Ragsdale é fantástico como o estranho e sexualmente frustrado nerd de filmes de terror que se tornou um herói relutante, enquanto Chris Randall, que traz uma vibe de galã desprezível para Jerry, é perfeito para um monstro de séculos de idade se passando por um vizinho amigável. Pequenos toques de personagens, como sempre tendo Jerry comendo frutas e agindo de forma carismática, tornam esse vampiro um dos sugadores de sangue mais memoráveis da grande tela. Mas o núcleo emocional do filme é personificado por Stephen Geoffreys como Evil Ed e Ronan McDowell como Peter Vincent. A ingenuidade de Ed é arrancada, deixando uma criança vulnerável e aterrorizada quando ele é transformado em um vampiro, enquanto McDowell, o ícone de Hollywood, ator fracassado que se tornou anfitrião do terror e, de repente, encontra propósito e significado em sua vida novamente. Nas palavras do diretor, no momento em que tive Peter Vincent, tive a história. Charlie Brewster era o motor, mas Peter Vincent era o coração. Em um tempo em que os efeitos digitais ainda engatinhavam, A Hora do Espanto provou que a criatividade, a paixão pelo cinema e o talento técnico podiam criar algo verdadeiramente mágico, ou nesse caso, verdadeiramente aterrorizante. Com uma atmosfera sombria e ao mesmo tempo divertida, o filme, dirigido por Tom Holland, soube equilibrar horror, suspense e um leve toque de humor. Mas um dos seus maiores trunfos é, sem dúvida, está nos efeitos práticos, na maquiagem, que até hoje impressionam e geram admiração. O departamento de efeitos especiais, liderado por Richard Edlund, que já havia trabalhado em Star Wars e os Caça-Fantasmas, foi absolutamente essencial para dar vida ao universo vampiresco de Jerry Dandridge e companhia. Cada transformação, cada momento de ataque e cada olhar sinistro foram meticulosamente pensados e executados com técnicas que desafiavam os limites da época. A transformação dos personagens em vampiros, com seus olhos amarelados, presas afiadas e expressões animalescas, não era feito por computação gráfica, mas com maquiagem e prótese, animatrônicos e truques de câmera. A icônica cena em que Amy, a doce namorada de Charlie, se transforma em uma criatura monstruosa, com a boca rasgada de forma grotesca e olhos sedutores, porém demoníacos, é um marco visual do terror dos anos 80. Aquela maquiagem assustadora foi tão impactante que se tornou uma imagem mais reconhecível do gênero, sendo replicada em posters, capas e VHS e homenagens ao longo dos anos. Outro destaque vai para a morte do vampiro Evil, que passa por uma longa e dolorosa transformação de lobo e de volta para o humano após ser empalado. É um momento que, além do impacto visual, carrega uma carga emocional fortíssima. A maquiagem foi aplicada em camadas complexas, exigindo horas de preparo e filmagens, tudo para entregar um resultado visceral e inesquecível. Aliás, Evil Ed, interpretado por Stephen Geoffreys, tornou-se um dos personagens mais queridos do público, e a sua caracterização monstruosa é lembrada com carinho e arrepios na mesma medida. É impossível falar de A Hora do Espanto sem mencionar o uso criativo de luzes, sombras e fumaça, elementos que se complementam perfeitamente. Os efeitos práticos, cada cena parece cuidadosamente pintada, com cores e brilhos que evocam o mistério da noite, o perigo oculto e o fascínio da mitologia dos vampiros. Tudo isso sem perder o senso de diversão que o filme carrega, uma leveza que só os grandes clássicos sabem equilibrar com a tensão. E é justamente esse equilíbrio entre grotesco e cômico, o assustador e o encantador, que faz A Hora do Espanto conquistar uma legião de fãs. Mesmo depois de quase 4 décadas, ela continua sendo reverenciada por cinéfilos, colecionadores e principalmente pelos amantes do terror, assim como eu. Apesar do baixo orçamento, em torno de 9 milhões de dólares, A Hora do Espanto surpreende pelo alto nível técnico. Os efeitos práticos são um show à parte. O uso de animatrônicos, próteses, maquiagem e iluminação criativa fazem do filme um espetáculo visual. E tudo isso sem depender de computação gráfica, o que confere à obra uma sensação visceral
que ainda impacta até hoje. A trilha sonora é outro ponto forte. A música tema, composta por Brad Fiedel, o mesmo do Exterminador do Futuro, cria uma ambientação perfeita, misturando sintetizadores com melodias sinistras. Além disso, a seleção de faixas da época insere o filme dentro da cultura pop oitentista, sem jamais perder o clima do terror. A fotografia usa bem as sombras, o vermelho do sangue e o azul da noite, para compor um visual que remete aos filmes góticos, mas com uma roupagem moderna. A Hora do Espanto foi um sucesso inesperado, arrecadou mais de 24 milhões de dólares, se tornando o filme de horror mais rentável da Columbia Pictures daquele ano, mas seu verdadeiro impacto viria com o tempo. Ele se tornou um clássico cult, gerando uma sequência em 88, um remake em 2011 e até mesmo um documentário. Mais do que isso, ele abriu caminho para uma nova era dos vampiros. Sem A Hora do Espanto, talvez não tivéssemos os vampiros estilosos de Buffy a Caça-Vampiros, Anjos da Noite ou até mesmo Crepúsculo. Ele mostrou que essas criaturas ainda tinham fôlego, desde que reinventadas com criatividade e respeito ao passado. Curiosidade dos bastidores. Tom Holland fez sua estreia na direção em A Hora do Espanto. Antes disso, ele era conhecido como roteirista. Escreveu, por exemplo, Brincando com a Morte e ficaria famoso por dirigir Brinquedo Assassino de 88. A confiança do estúdio no roteiro foi tão grande que aprovaram a direção, mesmo sendo sua primeira vez no comando. Referências a filmes de vampiro. O filme faz várias referências visuais e narrativas a clássicos como Nosferatu de 1922, Drácula de 1931 e os filmes da Hammer. A ideia de que um vampiro não pode entrar numa casa sem ser convidado é uma dessas tradições respeitadas, usadas de forma eficaz na trama. Um set com tensão, mas também muito carinho. Apesar de algumas filmagens difíceis, principalmente por causa da maquiagem pesada e das próteses, o clima nos bastidores era leve. Os atores frequentemente brincavam entre as cenas e havia um grande espírito de colaboração. Tom Holland era elogiado por sua energia e entusiasmo constante no set. O quarto do protagonista Charlie Brewster é decorado com vários pôsteres e objetos relacionados a filmes B de terror e ficção científica. Isso reflete sua paixão pelo gênero e funciona como um espelho para o público-alvo do filme. É um detalhe simples, mas que é eficaz para criar identificação. Chris Randall contribuiu com ideias para tornar Jerry mais interessante, como o hábito de comer frutas, uma sugestão que de fato ligava aos morcegos. A maquiagem de Evil Ed levou mais de 18 horas para ser aplicada. Ronald McDowell inicialmente recusou o papel de Peter Vincent, mas mudou de ideia ao perceber que a homenagem era sincera ao horror clássico. O filme foi feito em apenas 8 semanas e usou efeitos inovadores para a época, como lentes de contato personalizadas e sangue fluorescente. Tom Holland conseguiu capturar o espírito dos filmes clássicos de vampiro e dar um toque moderno e ousado. Ele não apenas homenageou os monstros do passado, como reimaginou o mito do vampiro para uma nova geração, colocando-o em um cenário suburbano contemporâneo, em plena década de 80, misturando o gótico com o pop. O vilão Jerry Dandridge não é apenas um vampiro ameaçador. Ele é charmoso, elegante e incrivelmente sedutor, uma ameaça que é envolta em charme, exatamente como os vampiros devem ser. Esse não é apenas um filme de vampiro, é uma carta de amor ao cinema de horror, um tributo aos monstros do passado e uma reinvenção ousada do gênero. O que torna esse filme atemporal é o fato de que ele conversa com diferentes gerações. Os jovens de hoje ainda se encantam com o visual estilizado, sua narrativa envolvente e suas atuações marcantes, a trilha sonora, os efeitos práticos insanos, a ambientação oitentista e a química entre os personagens criam uma experiência cinematográfica única, algo que muitos filmes modernos tentam replicar, mas poucos conseguem alcançar com tanta autenticidade. Para os fãs de terror, esse filme é como uma cápsula do tempo recheada de nostalgia, mas também um lembrete de que o cinema de horror pode ser artístico, emocional e incrivelmente divertido. É um filme que você assiste com medo, com risos, com admiração e no final com saudade, porque quando os créditos sobem, tudo o que queremos é reviver aquela sensação mais uma vez. É o tipo de filme que marca a alma de quem ama histórias de monstros e principalmente de vampiros. A Hora do Espanto é, portanto, muito mais do que um filme de terror. É um símbolo de uma era, um tributo à magia dos efeitos práticos e à criatividade cinematográfica. Um lembrete de que, com talento e paixão, é possível criar algo que transcenda o tempo. Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado por dedicar seu tempo para relembrar essa obra-prima comigo. E se esse clássico também marcou sua vida, deixe aí nos comentários.
contando suas lembranças mais marcantes. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para vídeos como esse. E claro, se gostou, compartilhe com outros fãs de terror, porque clássicos assim merecem ser celebrados eternamente. Até o próximo vídeo. E cuidado com quem se esconde na casa ao lado. Afinal, você nunca sabe quando seu vizinho pode ser um vampiro. Oh, you're so cool, Brewster.